Vamos trazer agora os trechos, então, relacionados a Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do Jair Bolsonaro, que falou sobre o monitoramento do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e do presidente Lula, que até então era candidato ao cargo. Moraes questiona por qual motivo que Cid cedeu a localização dele. Vamos acompanhar. Mas no dia da operação, o senhor trocou informações com o coronel Câmara exatamente para fornecer a minha localização. Isso, foi no dia 16, foi um dia depois. Eu estava fora, eu estava em Itatiba, Campinas, e eles me pediram a localização do senhor. Eu acho que a mensagem que eu respondo, ele me responde é 16. O senhor nem perguntou por que eles queriam a minha localização? Ministro, é um pouco a necessidade do saber, né? Na minha cabeça, talvez fosse fazer uma manifestação, alguma coisa. Eu não quis perguntar. Ministro, é a necessidade do saber. Essa é a resposta mais criativa, né, para uma pergunta que vem assim, dessa maneira, de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Que necessidade de saber era essa, Gustavo Segré, no teu ponto de vista? A mínima ideia de qual era essa necessidade de saber, mas me custa entender um juiz perguntando para algum investigado em primeira pessoa. Por que queria saber a minha localização? Ou seja, você acha que isso já tiraria, então, a possibilidade do ministro Alexandre de Moraes entrar como relator ou continuar como relator desse processo? Eu tenho certeza absoluta disso. Para mim não tem imparcialidade numa questão em que eu posso ser um dos afetados pela determinação de que está sendo investigado. Mas aí, no teu ponto de vista, o que deveria acontecer? A partir do momento que o ministro enxerga ali nos depoimentos que ele também seria um monitorado, ele fala, opa, então eu não posso fazer uma oitiva com o Mauro Cid? Eu não sei se fazer a oitiva, talvez sim. Porque assim, também não tem como ele não questionar. Por que vocês queriam saber a minha localização a partir do momento que o Mauro Cid fala? Eles queriam saber a sua localização. Porque vocês queriam saber a minha localização. A oitiva já estava acontecendo. Não, tudo bem. Até aí, o que eu quero saber é o seguinte, ele deveria ter deixado, então, a relatoria antes de fazer e conduzir a oitiva com o Mauro Cid, ao entender que ele também seria um dos perseguidos? No momento em que um juiz tem vínculo com a defesa ou com a acusação, ele tem que se abster. Na hora, isso é uma questão jurídica, que eu não tenho detalhe, mas eu sei. Tenho muita gente, advogado, e que sabe que nesse momento ele fala, opa, eu sou parte interessada ou vinculada, eu não posso continuar. Imaginemos por um momento que isso vai, avança, tenha o julgamento, e o julgamento vai para plenário. E aí o presidente Bolsonaro na frente de um ministro Barroso que falou, derrotamos o bolsonarismo. Eu não consigo entender qual seria a imparcialidade de um ministro assim. De verdade, não consigo entender. Peraí, o senhor foi aquele que disse que derrotaram a minha agrupação e está me julgando? Os senhores eram contrários à minha vida e eu sou julgador? Não tem imparcialidade. E isso é uma das prioridades da justiça. Cegueira, eu não sei quem estou julgando. Eu estou vendo autos. E nesses autos não posso ter nenhuma vinculação com quem está sendo julgado. Fala, Piper. No caso, por exemplo, do que o Cid diz, talvez o correto fosse dizer que ele tinha necessidade de não saber, né? Porque realmente saber o negócio, essa informação poderia causar, inclusive, problemas e aguçar a curiosidade. De qualquer forma, veja, eu entendo muito as críticas que se fazem aí ao fato do ministro Alexandre de Moraes ser o relator, mas também tem uma coisa, quer dizer, isso se trata de um órgão colegiado. Todos os demais vão ter o mesmo direito de voto e de argumentação que ele depois. E, inclusive, todo o direito de discordar das decisões dele, como, aliás, já ocorreu, por exemplo, em processos que acabaram condenando os acusados aí pelo 8 de janeiro.
Aliás, agora 5h48, o pessoal da rádio vai para aquele último intervalo aqui do 3 em 1. Já vocês estão de volta para ouvir mais trechos aqui do Mauro Cid. Nas outras plataformas continuamos e eu quero inclusive colocar mais um deles. Ali, Moraes perguntou para Cid se o monitoramento dele tinha começado antes do presidente Lula. Vamos com esse trecho. O meu monitoramento já havia começado antes. Ministro, a primeira vez que eu solicitei foi só nesse pacote. Eu não me lembro de ter pedido antes algum monitoramento do senhor para o Coronel Câmara. Não estou me recordando. A troca de mensagens entre o senhor e o Marcelo Câmara, relativa ao monitoramento meu, do presidente eleito Lula, na cerimônia de diplomação, que foi no dia 12. Essa mensagem, ministro, eu não me lembro. Quando eu li a mensagem, eu falei, eu não me lembrava dela, mas não me parece que era mensagem dos elementos de segurança. Eu não sei se alguém me pediu, eu não me recordo deles terem me pedido. Eu não me recordo dessa mensagem específica, se foi eles pedindo ou foi passado. Para mim era uma mensagem administrativa, mais uma das que, né, uma função de agente de ordem tinha, ainda mais quando tem evento, tem essas coisas. Óbvio que o presidente Bolsonaro não ia participar, mas me parece alguma coisa de segurança. Eu não sei se alguém ia, alguém perguntou, alguém quis saber, mas eu não me recordo se foi efetivamente para monitorar o senhor. Ô Zé Maria Trindade, essas informações que são passadas aí pelo ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, elas trouxeram uma repercussão ainda mais negativa para esse caso, porque, segundo ele, é como se houvesse um planejamento para monitoramento desses todos, tanto do presidente Lula, que ainda estava em campanha, quanto do ministro Alexandre de Moraes, mas também um monitoramento que, num segundo momento, levasse a uma eliminação dessas figuras. O quanto isso pode pesar agora nesse processo? Pois é, e pesa também emocionalmente no próprio juiz que vai julgar, né? Dá um frio na espinha ao ouvir de algum depoente dizer, olha, a gente estava te monitorando, inclusive com a sua família, perto da sua casa e tal, e sabendo exatamente desta proposta. Houve outras, vamos dizer, denúncias e que foram investigados pela segurança do Supremo de ameaça a familiares de ministros, né? O próprio ministro foi alvo de não sei dizer se é de agressão ou de constrangimento no aeroporto em Paris, no Charles de Gaulle. Então, assim, a gente vê ali que ele está envolvido no processo, o que complica muito o julgamento. Por outro lado, o tenente-coronel Cid estava diante do ministro Alexandre de Moraes, prestando um depoimento, e antes do início desse depoimento houve toda uma trajetória de, olha, você vai sair daqui preso, tem um pedido de prisão aqui do Ministério Público para você. Então, foi um depoimento muito ali, muito pressionado. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro tem como um dos pontos pedir anulação deste depoimento do coronel Cid. Mas é brutal um depoimento desse, tanto para o julgamento, como aqui para nós, juízes leigos, que cuidamos e vemos ali a opinião. Essas falas agridem, né? Agridem as instituições até. A gente vê que o coronel Cid ali estava muito forte no governo. Eu entendo, Cine, que depois do coronel Cid não haverá mais ajudante de ordem com tanta aproximação com o presidente da República. Zé Maria Trindade, essa é uma observação interessante. 5h52, o pessoal da rádio está de volta e nós estamos analisando vários dos trechos aqui do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o coronel Cid. Exatamente, né, Zé? Por causa dessa proximidade, uma proximidade que coloca a pessoa a par de exatamente tudo, né? Ele ouvia e, de certa forma, cumpria tudo aquilo que estaria envolvido nessa denúncia aí que agora é apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Ou seja, como é que uma pessoa que não faz parte do escalão de confiança de Jair Bolsonaro, e eu falo escalão quando eu estou mencionando o primeiro escalão, tá, pessoal? Dos ministros, aqueles auxiliares muito próximos. Mas ele estava ali nesse núcleo duro da confiança de Jair Bolsonaro. Não à toa fez todos esses depoimentos aí que levaram, inclusive, a todo o movimento que a gente vê agora pela PGR. Fala, Gani. E eu não sei vocês, ao assistir agora o depoimento, foi bastante angustiante de ambas as partes. Né? Então, assim, a própria fala do Mauro Cid, ele gagueja muito, né? Comecei a ficar meio tenso, assim, o que ele vai falar, né?
E também a gente percebe um desconforto por parte do ministro Alexandre de Moraes. É uma situação ali muito tensa entre ambos. E aí é por isso que a gente defende tanto alguns princípios do sistema acusatório, que é justamente, dado que ele é a parte, dado que ele seria a vítima, não ser o relator, inclusive para preservá-lo e preservar também todo o processo. Como o Zé colocou muito bem, né, há um gancho aí para pedir a anulação dessa delação do Mauro Cid. Há pessoas que condenam a Lava Jato, apesar de todos os escândalos de corrupção, porque não respeitou o devido processo legal. Nem estou entre essas pessoas. Eu acho que a Lava Jato cumpriu o seu papel. Mas há muitos críticos sérios da Lava Jato que ela acabou porque cometeu alguns erros ali processuais. E da mesma maneira, agora, tem muita gente que diz, olha, tudo bem, houve essa cogitação de golpe, etc. e tal, mas ela não está sendo conduzida com o devido processo legal. E tudo isso pode ser anulado lá na frente. A gente sabe que o ambiente político dá uma virada, muda tudo e dependendo para onde for o vento, de fato, lá na frente isso pode ser anulado. Fala, Segre. Mas quem vai anular, Alan? Quem é que vai anular? Não sei, não estou falando agora, estou falando lá na frente. Tá. Quando o Zé Maria fez uma observação muito interessante, quando a gente observa e vê essas delações e o vídeo especificamente, o ministro Alexandre de Moraes fala para o Mauro Cid, pensa bem, porque já tem uma ordem de prisão que está assinada pela PF, que já está ratificada pelo Ministério Público, se você não falar a verdade, você sai daqui preso. Isso tira Alexandre de Moraes, tira o Mauro Cid, coloca outro juiz e coloca outra pessoa. Será que não ia ter nenhum juiz dizendo, isso aí é pressão, isso aí é uma pressão muito ferrada para alguém que pode ir na cadeia. E pior, e isso pode atender inclusive a sua esposa, o seu pai e a sua filha maior. E aí a pessoa fala, peraí, eu vou gerar um problema danado para um monte de gente. Não, o que eu tenho que falar? Me conta que eu falo. E aí a outra situação. Há 2 dias atrás, o ministro Toffoli, monocraticamente, por parcialidade do juiz Moro. Será que aqui não aplica a mesma coisa? E aí volto à pergunta, quem é que vai anular? O STF? O ministro que falou derrotamos o bolsonarismo? O ministro que estava nessa mesma época assentindo o outro ministro falando derrotamos o bolsonarismo? Ou o ministro que está sendo julgador e relator de uma atitude que ele estava involucrado com risco de vida, segundo o que mostram os autos? É muito complexo. Agora, não entendi até agora por que isso está no STF. De novo, ontem um ex-ministro, Marco Aurélio Melo, falou não tem motivo para esse processo estar no STF. Será que o único que está enxergando isso? Eu quero até trazer mais uma manifestação do Mauro Cid, que diz que Jair Bolsonaro recebia várias informações de que, à época, o candidato Lula estaria muito doente. Vamos acompanhar. As informações que nós recebíamos do presidente Lula eram informações de campanha, né, que ele estava muito doente, que ele não aguentava ficar em pé muito tempo, que ele estava tomando remédio controlado. É esse tipo de informação que nós recebíamos do presidente Lula, né? Mas de deslocamento dele, de segurança dele, nós nunca, nunca me foi demandado do presidente Lula. Quando o ex-presidente Bolsonaro pediu o meu monitoramento, vocês fizeram como? Eu solicitei ao Coronel Câmara. Ele que fazia essa parte? Sim, senhor. Eu não sei quem era o contato dele. Nunca perguntei, obviamente, quem era o contato dele. Isso aí, ministro, é bem clássico das operações de inteligência e das forças especiais. Eita, Fábio Piperno, que aí ele lança um fio para ser puxado, né? Eu repassei ao coronel. E aí, obviamente, que o coronel... Mas é uma situação muito conflitante mesmo, né? O ministro fala, quem que vocês pediam para me monitorar? E ele está falando sobre o presidente Lula e explicando que recebia informações sobre a possibilidade do presidente estar doente, exatamente para contextualizar com o fato de que eles não acompanhavam a localização do presidente. Então, Mauro Cid fala, olha, o presidente Lula a gente não sabia onde ele ia, o que ele ia fazer. As únicas informações que nós recebíamos é de que ele não estava dando conta mais de fazer a campanha à presidência da República, Piper.
Eu só queria voltar rapidamente numa coisa, está acabando agora, quando ele cita o dia 12 de dezembro, que foi o dia da diplomação, em que Alexandre Moraes estava junto lá com o presidente Lula naquela cerimônia lá no TSE. Não vamos esquecer que aquele dia foi quando houve a tentativa de invasão da Polícia Federal no Distrito Federal e que terminou, inclusive, em um imenso quebra-quebra na cidade, com dezenas de veículos, inclusive, queimados.